Caros alunos, na aula de hoje nós vamos falar sobre escalonamento de processos. Portanto, iremos falar sobre o escalonamento de processos no CPU e depois irei apresentar alguns algoritmos de escalonamento. Ok, então, no fundo, o que é isto do escalonamento de processos? Ao fim e ao cabo, o escalonamento de processos tem a ver com o facto de nós precisarmos de ir executando os vários processos ao longo do tempo. Portanto, é preciso a determinada altura executar o processo número 1, depois o processo número 2, depois o processo número 3 e por aí afora. O que é que acontece? O que acontece é que em determinadas situações os processos podem não terminar. Portanto, ao fim e ao cabo, é preciso o kernel e o mecanismo do escalonador de processos ir alternando a execução dos vários processos no CPU. Portanto, ao fim e ao cabo, e então a primeira questão que se coloca é porque é que nós queremos escalonar processos. Ao fim e ao cabo, nós queremos ir alterando ou alternando a execução dos processos porque queremos, na maior parte das vezes, utilizar o CPU na sua forma máxima. Ou seja, nós queremos a utilização máxima do CPU. E porquê? Porque o que acontece é que, como irei falar mais à frente, na maior parte dos programas, processos e programas que são executados, o que acontece é que existe, instruções de CPU para somar números por aí afora e mover coisas da memória para o disco e por aí afora, mas a determinada altura poderá seguir vários conjuntos de instruções de input-output, em como, por exemplo, mover coisas para, por exemplo, para o disco. E o que é que acontece? Enquanto um processo está, por exemplo, ocupado a fazer input-output, ele pode ser trocado e pode ser dada a hipótese de executar outro projeto, outro processo que precise de utilizar o CPU. Portanto, ao fim e ao cabo, basicamente a ideia é, enquanto há processos que estão à espera de input-output, o escalonador de processos, ok? Portanto, este mecanismo do kernel, ou este serviço que trata de ir alternando a execução dos vários processos, enquanto um processo está, por exemplo, à espera de input-output, pode mandar seguir outro processo que esteja a precisar de fazer instruções de CPU. Portanto, isto tudo com o objetivo de utilizar a utilização máxima do processador. Ok, então, basicamente, como nós aqui podemos fazer uma análise, que a maior parte dos programas que existem hoje em dia são compostos por dois ciclos diferentes de execução. Ou seja, geralmente o que costuma acontecer é que há um ciclo grande de instruções que recorrem apenas a instruções do CPU, ok? Nomeadamente somar números, dividir números, operações matemáticas, fazer ifs, fazer ciclos while, por aí afora. E a determinada altura esses processos ou precisam de comunicar com a memória, ou precisam de comunicar com o disco, ou precisam de escrever qualquer coisa para o ecrã. Portanto, o que acontece é que a maior parte dos programas que existem hoje em dia, ou muitos dos programas que existem hoje em dia, são compostos por estes dois ciclos, ok? Um ciclo de utilização de CPU, seguido de um ciclo de input-output, novamente CPU, novamente input-output, e o que acontece é que quando estamos nestes ciclos de input-output, como eu disse antes, o escalonador pode dar, pode passar outro processo para executar. Portanto, enquanto o processo número 1 está à espera de input-output, pode vir o processo número 2 e executar as suas instruções. Quando o processo número 2 também precisa de comunicar com o disco e fica a fazer input-output, podemos passar para o processo número 3 e por aí afora. Portanto, ao fim e ao cabo, esta ideia de que há ciclos de CPU, ou ciclos de execução de CPU seguidos de ciclos de execução de input-output, faz com que haja, ou faz com que nós consigamos desenhar este histograma. Ou seja, o que acontece é que existem muitos ciclos de CPU, ok? Ou seja, estes ciclos de CPU, volto a repetir, são execução de instruções que não requerem input-output. Portanto, estamos a falar de instruções de somar números, dividir números, fazer ifs,
fazer ciclos while, por aí afora. Ou seja, nada que esteja relacionado com comunicação com memórias, discos, internets, ecrãs, por aí afora. Okay? Portanto, a maior parte, ou o que acontece é que os ciclos de CPU tendem a ser alternados com ciclos de input-output e a maior parte das vezes, como este histograma mostra, a maior parte dos ciclos de CPU, ok, estão entre os 0 e os 8 milissegundos, ok? Portanto, existe mais frequência, ou existe uma maior frequência de ciclos de CPU de curta duração, entre 0 e 8 milissegundos, do que de maior duração, ok? Portanto, significa que de maior duração tende a ser, então, ciclos de input-output. Portanto, o que é que acontece? Isto leva-nos, então, para o escalonador, ok? Portanto, o que é o escalonador? Ao fim e ao cabo, é um serviço no kernel, nos kernels, ou pelo menos nos kernels monolíticos, que são, vá lá, kernels em que os serviços correm em kernel mode. Basicamente, o escalonador de CPU é aquele serviço que trata de dar oportunidade aos vários processos de executarem. Geralmente, as decisões sobre quando é que este serviço faz o escalonamento de CPUs, ou seja, as alturas em que este serviço muda de um processo para outro processo, geralmente são 4 alturas. Okay? Por exemplo, quando vocês têm um processo em execução e a determinada altura vocês fazem com que esse processo espere por alguma coisa, ok? Portanto, quando vocês fazem o vosso processo esperar por alguma coisa, neste caso, por exemplo, usando o wait ou usando o wait dos semáforos, ou seja, quando vocês voluntariamente colocam o vosso processo à espera de qualquer coisa, ao fim e ao cabo vocês estão a dizer: ok, este processo está à espera de qualquer coisa, o escalonador pode dar oportunidade a outro processo a executar. Ok? Portanto, o exemplo número 1 que está aqui, o exemplo número 1, em que muda de running para waiting, ok? Ou seja, em que nós voluntariamente colocamos o nosso processo à espera, é aquilo que nós chamamos não preemptivo, ok? Portanto, é uma decisão que nós cooperativamente com o escalonador tomamos, ok? Portanto, nós dizemos ao escalonador que, ok, este processo pode ficar em espera por fim dos processos filhos ou à espera de um semáforo. Portanto, o escalonador pode executar outros processos. Outra altura em que pode ocorrer o escalonamento de CPU, okay? O escalonamento de processos, é, no ponto número 2, é quando nós temos um processo em executar e esse processo é interrompido, ok? Por exemplo, quando é feito o interrupt, vamos imaginar que esse processo está a correr e a determinada altura recebe uma interrupção de que a informação que pediu ao disco rígido está pronta, ok? É um interrupt. Ou interrompido, neste caso é mais interrompido, ou seja, quando o escalonador decide interromper o processo. Portanto, isto acaba por ser aquilo que nós chamamos um mecanismo preemptivo, ou seja, este processo, portanto, no ponto 2, quando um processo é interrompido, sem ele ter dito que queria ser colocado em espera, portanto, isto acaba por ser um mecanismo externo, ou seja, algo de fora interrompeu a execução. Portanto, isto é o que nós chamamos um mecanismo preemptivo. No ponto 3, quando, por exemplo, vamos imaginar que um processo está à espera de input-output, ou que foi colocado numa lista de espera para, por exemplo, receber informação vinda do disco rígido, e ele passa para a fila de espera, ok? Portanto, quando isto acontece, também é, uma decisão preemptiva, é uma decisão obrigada, ou seja, o nosso processo foi obrigado por uma via externa a passar de waiting para ready, ok? Por fim, outra forma onde pode ocorrer a alternância, ou seja, outra forma onde o nosso escalonador pode passar do processo atual para outro processo é quando nós terminamos um processo, ok? Portanto, quando temos um processo que termina, ao fim e ao cabo, nós estamos a dizer ao sistema operativo
neste caso ao escalonador de processos, que pode dar oportunidade a outro processo de ser executado. Okay? Portanto, os pontos 1 e 4 é aquilo que nós chamamos não preemptivos ou cooperativos. Portanto, nós, por decisão própria, no ponto número 1, por decisão própria, colocamos o nosso processo em espera, ok? Fizemos um wait, ou um wait para um fim de um processo filho, ou wait de um semáforo. Portanto, se nós estamos à espera de qualquer coisa, o escalonador passa a execução para outro processo. Ou então, quando nós terminamos, como no ponto 4, terminamos o nosso processo, damos a oportunidade de outro processo executar, ok? Portanto, estes mecanismos são... é isto que nós chamamos de mecanismos não preemptivos ou cooperativos. Nós é que decidimos que os nossos processos ali tinham que esperar ou parar. Os restantes mecanismos, que é, vá lá, o nosso processo ser interrompido por um mecanismo externo ou então ser executado por esse mecanismo externo, ok? Ou seja, ser parado ou reiniciado, são aquilo que nós chamamos de mecanismos preemptivos, porque são impostos, ok? Existe algum mecanismo externo que nos impõe a interrupção ou a execução dos nossos processos. Portanto, ao fim e ao cabo, não preemptivo é quando os processos libertam o processador ou terminaram ou passarem para a espera, ok? Portanto, não preemptivo, cooperativo é nós tomamos essa decisão e o escalonador, com base nessa decisão, passou a oportunidade de execução a outro processo. Ou mecanismos preemptivos é quando alguém, ou seja, algo externo, seja interrupções, seja time slots, ou seja, a ideia do time slot, vamos imaginar que o vosso processo está a correr, ok? E ao fim de 4 milissegundos o escalonador para e passa a execução para outro, ok? Portanto, não é um mecanismo que vocês criaram, ok? Não é nada que vocês criam necessariamente, simplesmente o sistema operativo ao fim de algum tempo para o vosso processo e executa outro, ok? Portanto, é a diferença entre mecanismos preemptivos e não preemptivos. Ok, vamos então passar para a análise de alguns algoritmos de escalonamento, ok? Existem vários critérios, ou seja, todos os sistemas operativos hoje em dia, pelo menos sistemas operativos multiprocesso, ok? Portanto, sistemas operativos que são capazes de executar vários processos ao mesmo tempo. Estes mecanismos têm que ter escalonadores, ok? Têm que ter serviços que fazem o escalonamento de processos. E esses algoritmos desses escalonadores tendem a ser analisados com base em vários critérios, ok? O primeiro critério é manter o CPU ocupado, portanto, a maior parte das vezes, aqui até depende dos dispositivos, ok? Portanto, por exemplo, se estivermos a falar de dispositivos que estejam necessariamente a consumir bateria, às tantas o interesse até pode não ser manter o CPU tão ocupado, para não gastar eletricidade. Mas vamos pensar que a ideia é a utilização máxima do CPU. Outro critério é a taxa de transferência, ou seja, os algoritmos que trabalham a este nível, ou seja, algoritmos de escalonamento, e há vários, ok? Vamos analisar vários. Eles podem estar preocupados também com a taxa de transferência, ou seja, se for algoritmos que importa que seja tudo executado de uma forma relativamente coerente e bem separada, podem querer uma taxa de transferência maior. Tempo de execução, também pode haver algoritmos que dê muito mais importância a garantir que os tempos de execução sejam curtos. Outros algoritmos que podem querer que os processos não estejam muito tempo à espera. E por fim temos outros algoritmos que podem dar mais importância ao tempo de resposta. Por exemplo, se estivermos a falar de dispositivos que fazem muito mais, por exemplo, dispositivos que façam muito mais interação com o utilizador, por exemplo, se calhar é bom que estes algoritmos de escalonamento tenham bons tempos de resposta, ok? Nenhum utilizador quer começar a arrastar qualquer coisa no seu smartphone e aquilo demorar tipo 2 ou 3 segundos a reagir. Ok? Portanto, há vários critérios de escalonamento. E vamos falar aqui de alguns. O primeiro algoritmo que nós vamos falar é um algoritmo, ao fim e ao cabo, não preemptivo. Ou seja,
Este algoritmo chamado First Come, First Serve, a ideia é que o primeiro processo a chegar é o primeiro a ser executado, ok? Portanto, vamos imaginar neste exemplo que está aqui nesta imagem, em que a ordem de chegada foi: primeiro apareceu o processo 1, depois apareceu o processo 2 e depois o processo 3. Portanto, o processo 2 não começa antes do processo 1 acabar e o processo 3 não começa antes do processo 2 acabar. Portanto, como neste caso este algoritmo, vá lá, não... Os processos só podem executar quando os outros processos terminam. Isto, desde já, mostra que este algoritmo é não preemptivo, ok? É um algoritmo colaborativo. Portanto, enquanto o processo não acabar, o processo 2 não inicia. Significa que se o processo 1 nunca acabar, o processo 2 nunca vai iniciar, ok? Portanto, como é que nós conseguimos, por exemplo, analisar, dado alguns, como eu falei no slide anterior, temos critérios de escalonamento, ok? Um dos critérios de escalonamento que nós podemos analisar é, por exemplo, o tempo de espera. Portanto, vamos imaginar que o processo 1 demorou 24 milissegundos a correr, o processo 2 3 milissegundos e o processo 3 outros 3 milissegundos. Portanto, o que é que acontece? O processo 1 foi o primeiro a chegar. Ok? Portanto, o processo 1 esperou 0 milissegundos. Como vocês podem ver, nos tempos de espera, P1, processo 1 demorou 0 milissegundos. Como o processo 1 executou durante 24 milissegundos, significa que o processo 2 teve que esperar esses 24 milissegundos para executar, ok? Depois, o processo 2 demorou 3 milissegundos, significa que o processo 3 só executou ao fim de 27 milissegundos. Portanto, o processo 3 teve que esperar pelos 24 milissegundos da execução do processo 1 e pelos 3 milissegundos do processo 2. Portanto, 24 mais 3 dá os 27, como vocês podem ver nessa imagem. Portanto, temos de espera médio. O processo 1 esperou 0, o processo 2 esperou 24 milissegundos, o processo 3 esperou 27 milissegundos e se vocês fizerem a média, portanto, é somar tudo e dividir por 3, dá 17 milissegundos, ok? Portanto, este algoritmo, First Come, First Served, tem várias formas de analisar, vários critérios de analisar, mas dado o critério do tempo de espera, vocês podem ver que este algoritmo fez com que, em média, os processos tenham esperado 17 milissegundos. Agora vamos é o mesmo algoritmo, ok? Se a ordem de execução for ao contrária, ou seja, ou de outra forma, se primeiro vier o processo 2, depois o processo 3, depois o processo 1, significa que o processo 2 esperou 0 milissegundos, o processo 3 só ocorreu ao fim de 3 milissegundos e o processo 1 teve que esperar 6 milissegundos até ser executado. Portanto, se os processos vierem por ordem diferente, já vai dar médias diferentes, ok? Portanto, isto significa que este algoritmo acaba por estar muito dependente da ordem de execução e dos tempos de execução. Portanto, é um algoritmo que, se o critério que nós estivermos a tentar premiar for os tempos de espera, ok, significa que este algoritmo é muito sensível à ordem de execução. Portanto, é um algoritmo relativamente fácil de explicar, mas poderá provavelmente não ser dos melhores algoritmos. O segundo algoritmo que nós vamos aqui apresentar é chamado o Shortest Job First, ou seja, a ideia é o escalonador, se de alguma forma conseguir prever o tempo que cada processo poderá demorar a executar. Portanto, isto significa que ele vai tentar agendar os trabalhos ou os processos mais curtos primeiro, ok? Ao fim e ao cabo, para tentar baixar o tempo de resposta. Portanto, basicamente, é uma ideia do first come, first served, em que a ideia é que o primeiro a aparecer é o mais curto. Portanto, é uma mistura, ok? Portanto, neste exemplo que temos aqui, nós temos 4 processos, ok? O processo 1 tem estimativa de 6 milissegundos, processo 2, 8 milissegundos, processo 3, 7 milissegundos, processo 4, uma estimativa de execução de 3 milissegundos. Portanto, significa que se nós ordenarmos isto por ordem de CPU burst,
de tempo de execução estimado, significa que vai primeiro ocorrer, vai primeiro ser executado o processo 4, depois o processo 1, o processo 3 e o processo 2. Portanto, se nós estivermos a calcular então a média de espera, o tempo médio de espera, portanto, significa que o processo 1 vai ter que esperar os 3 milissegundos, portanto, os 3 milissegundos do processo 4. Portanto, basicamente, o processo 4 vai esperar 0 milissegundos. O processo 1 vai esperar 3 milissegundos. O processo 3 vai esperar 9 milissegundos. E o processo 2 vai esperar 16 milissegundos, ok? Portanto, ou seja, significa que o processo 2 só vai ser executado ao fim de 16 milissegundos. Okay? É o tempo de espera. Portanto, se somarmos e dividirmos por 4, isto dá para este exemplo um tempo médio de espera de 7 milissegundos, ok? Outro algoritmo que poderá existir é chamado Priority Scheduling. A ideia é a execução é por ordem de prioridade. Portanto, é parecido com o Shortest Job First, mas em vez de ser o mais curto, é o mais prioritário, ok? Obviamente, se houver prioridades iguais, provavelmente interessa executar o mais curto primeiro. Portanto, vamos imaginar que temos, como esta tabela que temos aqui, ok? Os processos, temos processos de 1 a 5, em que eles têm várias prioridades. Portanto, o primeiro processo a correr é o processo 2, depois o 5, depois o 1, depois o 3 e depois o 4, ok? Exatamente. Portanto, significa que se nós então calcularmos o tempo médio de espera, portanto, o processo 2 esperou 0 milissegundos, o processo 5 esperou 1, o processo 1 esperou 6, o processo 3 esperou 16 e o processo 4 esperou 18 milissegundos para ser executado. Portanto, se fizermos as contas, a média dará ali na zona dos 8,2 milissegundos. Portanto, isto é também é relativamente simples de se calcular e basicamente é outra forma de ordenar os processos, ou de um escalonador ordenar ordenar a execução dos vários processos. Entretanto, qual é o problema maioritário com este algoritmo? Este algoritmo das prioridades tem um grande defeito, que é necessariamente aquilo que nós chamamos a fome. Ou seja, a ideia é que, por exemplo, o processo 4 é um processo com prioridade baixa, como tal foi colocado no fim, ok? O que é que acontece? Se por acaso isto for um sistema dinâmico em que os vários processos estão sempre a correr, ok? Há sempre processos novos a surgirem, isto significa que os processos com prioridade baixa poderão nunca vir a ser executados, ok? Portanto, se nós tivermos sempre processos com prioridades altas a aparecerem, os processos com prioridade baixa inevitavelmente vão ficando para trás e podem nunca ser executados. Existe uma solução relativamente simples, que é aquilo que nós chamamos a idade, em que a ideia é que um processo vai aumentando a sua prioridade à medida que o tempo passa. Portanto, um processo cuja prioridade seja a mais baixa no início, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando a sua prioridade até que a determinada altura ele seja executado e despachado. Portanto, estes algoritmos que nós falamos até agora é aquilo que eu defini como algoritmos não preemptivos. Ou seja, são algoritmos que eles só... em que o escalonador que usa estes algoritmos só vai executar os outros processos quando o processo anterior decidir terminar ou decidir ceder a execução para outro processo. Portanto, são algoritmos colaborativos. Infelizmente, nos sistemas operativos atuais, nós não podemos contar muito com algoritmos preemptivos, porque, a maior parte das vezes o que acontece é que certos programas que são executados e nunca terminam e são criados de forma a não permitir, a não tomar em linha de conta que pode existir outros processos no computador, nós então temos que usar algoritmos que sejam algoritmos preemptivos. Ou seja, existe algum mecanismo, por exemplo, um temporizador, ok? Que dá X tempo para cada processo executar e vai alternando entre os vários processos. E o algoritmo mais fácil de nós falarmos é aquele que nós chamamos o round robin. Ou seja, o round robin, a ideia é ir executando os vários processos por ordem. Por exemplo, processo número 1, número 2, número 3, número 4.
e depois, quando o processo número 4 é interrompido, volta-se a executar o número 1, depois o número 2, o número 3 e o número 4. Ou seja, de uma forma redonda, ok? Portanto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por aí fora. O que é que acontece? Estes algoritmos, ou este algoritmo round robin, tem um parâmetro muito importante que nós chamamos o quantum. O quantum, basicamente, é o temporizador, ou a divisão de tempo. Portanto, neste exemplo que nós temos aqui, nós temos, por exemplo, 3 processos, ok? E temos um quantum de 4 milissegundos. O que é a ideia do quantum? O quantum é o tempo máximo que um processo pode ser executado antes de ser interrompido para o escalonador dar hipótese de outro processo executar. Portanto, se nós tivermos... vamos ver este exemplo. Temos o processo 1 com 24 milissegundos, o processo 2 com 3 milissegundos e o processo 3 com 3 milissegundos e o quantum de 4 milissegundos. Ou seja, os processos só podem ficar no máximo 4 milissegundos em execução antes do escalonador passar por outro. Portanto, se nós fizermos este mapa com a divisão dos vários processos, eu chamo isto, ou chama-se isto o mapa de Gantt. Portanto, o processo número 1 é executado primeiro e é interrompido ao fim de 4 milissegundos. Depois temos o processo 2 na lista de espera e ele teria também execução de 4 milissegundos. Mas como o processo 2 só demora 3 milissegundos a ser executado, significa que o processo 2, ao fim de 7 milissegundos, ou seja, inicia no instante 4 e no instante 7 termina. Portanto, significa que se termina, o escalonador passa então para o processo número 3. O processo número 3 teria no máximo 4 milissegundos, mas como também demora 3 milissegundos, ele termina no milissegundo número 10, ok? E depois, como o processo número 1 é o único que existe na fila de espera, ele vai ser executado não necessariamente de 4 em 4 milissegundos, porque o escalonador poderia ser mais inteligente e verificar que não havia outros processos e então executaria de seguida. Portanto, se falarmos em tempo médios de espera, o que é que acontece? Portanto, o processo 1 demorou... O processo 1, as contas agora são... vamos começar pelo processo 2 e pelo processo 3. Portanto, o processo 2 só foi executado no milissegundo 4, ok? Portanto, o processo 2 até ser executado demorou 4 milissegundos. O processo 3 demorou 7 milissegundos até ser executado. O processo 1, agora nós temos que fazer aqui as contas com as várias... com as várias instâncias que o processo 1 ocorreu. O processo 1 inicialmente esperou 0 milissegundos, ok? 0 milissegundos. E depois voltou a ser executado no instante 10, ok? Portanto, nós poderíamos colocar aqui que o processo 1 teve que esperar novamente, portanto, o tempo de espera do processo 1 foi 0 de início e depois teve que esperar 10 milissegundos até voltar a ser executado. Mas vocês têm que fazer, as contas, não com os 10 milissegundos que o processo 1 demorou a ter ser executado, mas o tempo que ele demorou entre a última execução e a execução que foi nos 10 milissegundos. Portanto, o processo 1 foi executado no instante 10, ok? Mas tinha terminado no instante 4. Portanto, significa que até ser executado pela segunda vez, ele esperou apenas 6 milissegundos, ok? Portanto, se vocês fizerem a média dos 6 milissegundos com os 4, com os 7, isto dará, a média será ali na ordem dos 5,66. Isto agora depende se vocês dividem, eu vou só fazer aqui uma conta, portanto 6 mais 4 mais 7, 6 mais 4 mais 7 dá 17, 17 a dividir por 3 dá os 5,6, exatamente, ok? Agora, é muito importante termos em atenção que neste algoritmo do round robin, o quantum, o tempo que a gente dá para um processo ser executado está muito ligado aos context switches. Ou seja, imaginem que nós temos um processo que demora 10 milissegundos a ser executado, ok? E o quantum, ou seja, o tempo máximo que um processo pode correr é 12 milissegundos. Isso significa o quê? Que um processo de 10 milissegundos não vai ter nenhum context switch, ok? Portanto, ele vai ser executado de início ao fim sem ser escalonado outro processo. Se nós tivermos um quantum de 6 milissegundos, significa que este processo vai pelo menos sofrer um context switch, ok? E se baixarmos o quantum para 1 milissegundo,
um processo de 10 milissegundos vai sofrer 10 context switches, ok? Ou, neste caso, 9. Se considerarmos que o primeiro milissegundo não é a execução inicial. Portanto, isto significa o quê? Que quanto menor o tempo que nós damos a cada processo para ser executado, maior a possibilidade de existir context switch. E como vocês sabem, os context switches são relativamente custosos porque implica gravar informação numa estrutura de dados e ler informação do processo seguinte dessa estrutura de dados. Portanto, é preciso ter muita atenção com isto. Existem muitos outros algoritmos, ok? Que permeiam outras características dos processos, mas eu vou falar só aqui um bocadinho do Linux, ok? Pelo menos no kernel 2.6.23, que é um kernel relativamente antigo nesta altura, o escalonador de processos é chamado Completely Fair Scheduler. Ou seja, a ideia é um algoritmo preemptivo. Portanto, um algoritmo preemptivo é um algoritmo que obriga, ou seja, a determinada altura interrompe um processo para dar a hipótese de outro processo executar, e é um algoritmo baseado em prioridades, ok? Portanto, basicamente a ideia é que é dada, a prioridade é calculada, pelo tempo de execução. Portanto, significa que um processo que executou menos tempo, ok? Portanto, um processo que tem menos execução até a determinada altura. Portanto, vamos imaginar que temos dois processos. Um processo já teve mais hipótese de execução ou mais tempo de execução que outro. Significa o quê? Que este escalonador, ou este algoritmo, vai dar prioridade ao processo que ainda executou menos tempo. Portanto, basicamente a ideia é tentar que todos os processos tenham a mesma oportunidade de ser executado durante o mesmo tempo, ok? Portanto, se tivermos um processo que já executou 10 milissegundos e outro processo que ainda só executou 1 milissegundo, esse processo vai ter uma maior prioridade de execução. Por fim, este slide é só para vos mostrar que nós, quando estamos a programar, por exemplo, em Windows ou em Linux, nós conseguimos controlar de alguma forma as prioridades, ou pelo menos conseguimos sugerir ao escalonador qual é a prioridade que nós temos para os nossos processos. Por exemplo, no Windows, o escalonador do Windows obviamente é preemptivo e é baseado em prioridades. Portanto, há várias prioridades que vocês podem definir no vosso código. Idle é a prioridade mais baixa, significa que este processo praticamente não precisa de fazer nada, pode não ser executado muitas vezes ou não é muito prioritário, e ao contrário vocês têm a prioridade real time, em que basicamente vocês estão a indicar ao escalonador que este processo deve ser executado quase como se fosse em tempo real. E depois vocês têm sub-níveis de prioridade relativa, ok? Portanto, significa que um processo, por exemplo, que seja caracterizado como se fosse de tempo real e é crítico em termos de tempo, e estamos nomeadamente, vamos imaginar que estes processos poderão ser processos mais relacionados, por exemplo, com processamento de som. Se calhar é muito importante nós conseguirmos processar som e imagem em tempo real, ok? Se for um processo que não está praticamente a fazer grande coisa, poderá ter prioridades muito mais baixas. Portanto, em termos de sumário, o que é isto do escalonamento que nós falamos aqui? Basicamente a escolha do próximo processo a ser executado. Portanto, o escalonador é aquele algoritmo que escolhe qual é o próximo processo a ser executado. Nós falamos de vários algoritmos em que o first come, first served, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, é o mais simples. Todos os outros algoritmos não preemptivos tentam melhorar, ok? Mas ao fim e ao cabo, o round robin, que é aquele algoritmo mais simples de explicar, algoritmo preemptivo, ok? É geralmente um algoritmo mais apropriado para sistemas em que é preciso partilhar o tempo, ou seja, em que é preciso dar tempo máximo para a execução de cada processo. Portanto, e por fim, falamos no algoritmo round robin, necessariamente naquele quantum, ok? O quantum é o tempo máximo que cada processo pode ocorrer,
em que há aqui uma questão que, se for um tempo muito curto, vai haver muito context switch. Se for um tempo muito grande, vai haver pouco, mas vai haver um tempo de espera maior. Portanto, isto significa que há aqui meios termos, e como no exemplo que eu dei do Completely Fair Schedule do Linux, existem outros algoritmos que tentam fazer aqui um híbrido, prioridades e tempos, ok? Em que a ideia é dar mais prioridade àqueles processos que não tiveram ainda tanta oportunidade de executar. Ok? Portanto, isto é a aula de escalonamento de processos.